Olá, que alegria estar aqui novamente com você que nos assiste às quartas-feiras. E hoje, mais um ser especialíssimo que vem conversar conosco, que é o Ivo Irã. Ivo Irã é um colega de muito tempo, é um profissional maravilhoso, e ele vai falar para você do direito às constelações no âmbito jurídico. Você já pensou o que é isso? Você faz ideia do que é isso? Então, hoje, o Ivo está aqui para nos contar qual é a função dessa técnica, dessa forma de trabalhar e o que é que fez com que ele saísse do direito e migrasse para as constelações. Ivo, seja muito bem-vindo, é uma alegria imensa receber você aqui, você sabe muito bem disso. E eu quero que você se sinta bem-vindo e conte um pouquinho para nós quem é o Ivo Irã. Marta, muito obrigado pelo convite, satisfação estar aqui para todo mundo que está nos assistindo. Então, contar um pouquinho quem é Ivo Irã. Contar quem é Ivo Irã, nem o Ivo Irã sabe direito quem ele é, né? Então, somos seres em constante evolução e descoberta. Mas contar um pouquinho da minha história. Eu tenho, por hábito, assim, recomeços. Eu gosto de recomeços, né? Então, assim, eu sempre fui um curioso, sempre gostei muito de estudar, né? Então, falo assim, né? Como hipnólogo, né? O estudante de hipnose, eu estudava hipnose antes mesmo de ser permitido, quem não era da área Hum, do médica, área da saúde, psicologia, poder estudar, né? Eu estudava é, como um hobby e gostava muito das técnicas, né? Então, assim, eu sempre sabia comentar, conversar com as pessoas, mas nunca tinha aquela coisa de poder praticar, que isso era deixava para os círculos permitidos, né? E então tentei psicologia, não passei, acabei indo para a administração e do marketing. Meu início de atividades foi como administrador, é, marqueteiro, trabalhei muito como gerente de marketing e daí, num dado momento, eu tinha chego assim quase no topo da hum, onde eu podia e eu queria chegar, né? Falei, tá na hora de mudar, está na hora de modificar, me reciclar. E daí eu procurei algo na mesma área, quer dizer, da publicidade, do marketing, né? Pensei, vou me atualizar, vou fazer algo no jornalismo. Agora eu acho que pode agregar bastante coisa. Daí, então, fui fazer buscar mais uma graduação. No dia de inscrever, estava lá, jornalismo direito, jornalismo direito. Eu brinco que eu errei e acabei assinalando direito, e só percebi isso no segundo, terceiro ano de faculdade que eu estava hum. fazendo direito. Então, eu decidi que era hora de mudar, de me renovar, de procurar novos caminhos. E foi assim que foi a primeira transição de carreira, né, a primeira mudança, onde eu estava iniciando, eu digo, uma volta ao início, né? Então, fiz o direito, terminei, mas algo faltava, eu não me identificava com o direito, né? Comecei a fazer especializações e quando estava ainda acadêmico de direito, tinha uma das matérias que era psicologia jurídica, e foi uma das que me atraiu bastante, assim, o conceito da psicologia junto com o direito, né? Falei, nossa, isso é muito interessante. Busquei essa especialização, fui me especializar em psicologia jurídica, né? Gostava muito e era psicologia jurídica forense. E em Curitiba, um dos meus antigos mestres, falecido Rui Sampaio, ele já trabalhava no Instituto de Criminalística com hipnose. Eu falei, Olha que maravilhoso. tá aí o gancho de eu voltar
a tudo que eu estudava, né? E era uma coisa, eu tinha sido aluno dele de outros cursos, não de hipnose, né? E ele sempre muito ético, né? Sempre falava assim: não, Ivo, você não é da área, você não é médico, você não é psicólogo, não é odontólogo. Você não vai fazer o meu curso, né? Eu falei, mas deixa eu fazer teu curso, você sabe, já fui teu aluno. Não, meu curso é só para essa área. Não deu, não consegui fazer o curso dele. Quando ele abriu, quando ele realmente teve a ciência, consciência de abrir para todo mundo o conhecimento dele, ele acabou um mês depois falecendo, não deu para ele, estava acompanhando minha monografia, a Hum, especialização, não conseguiu encerrar isso, né? Foi uma perda muito grande aqui, eu como perder um dos primeiros mestres que eu tive lá por 93, 95, que eu estudei com ele, né? Então foi uma perda muito grande, mas eu continuei estudando. Então daí deu aquela grande revolução assim nos conhecimentos, assim, foi liberado assim a qualquer um interessado e capacitado estudar hipnose. Eu falei, opa, é a minha deixa. Eu já tinha voltado na faculdade fazer uns cursinhos, vamos dizer assim, clandestinos, né, que não era para ajudar os colegas a melhorarem os desempenhos em prova, né? olha Então eu que fazia maravilhoso. assim, vamos melhorar. E ainda assim, muitos tinham medo da dita, da hipnose, dita, não, você vai dominar minha mente. Eu falei, eu não vou voltar. Todos os mitos da hipnose eu via nos meus colegas ali, assim, trabalhando com eles diretamente, eu tinha esse empecilho, nessa trava, né? Mas, pois bem, terminei a, a especialização em psicologia jurídica, falei, e agora? Para onde ir, né? Para onde? Para onde? E uma das coisas, assim, que eu lembro que enquanto eu ainda estava na faculdade, a gente tem uma coisa que a gente chama, como se fosse um estágio, assim, núcleo de prática jurídica. A gente Hum, tem que fazer os atendimentos da população acompanhado pelos professores. E caiu um divórcio para eu fazer. Fiz o divórcio, mas aquilo não não me parecia que não me fez bem aquilo, assim, né? Hoje entendendo uhum. o outro lado, o lado energético da coisa, aquilo não estava me fazendo bem, né? Falei, poxa, trabalhar com um negócio assim não era o Ivo que você conhece, que meus colegas conhecem, né? Pois bem, depois passou tempo, né? Eu fiz essa especialização e comecei a fazer cursos de terapia, né? Então eu fiz um de hipnose rápida, né, para entender mais o que eu já tinha de conhecimento, né? Agora oficialmente como aluno e certificado, né? E daí fiz outros de outras terapias, assim que eu achava que na época me agregariam e até para mim, né? Vamos dizer para consumo próprio, né? O terapeuta que usa as técnicas para consumo próprio, né? Então fiz reiki, fiz terapias energéticas, barras de axis, e isso eu guardo como se fosse uma linha de ferramentas, né? A malinha do gato Félix, né? A malinha do Gato Félix. Quem conhece a minha malinha preta, que eu levo em cursos, uma malinha preta, sabe que dali eu tiro aromas, eu tiro pérolas, eu tiro tudo dali de dentro. Porque eu percebi que o paciente, o cliente que chega para você, ele não é preparado para uma receita de bolo. Uhum. Aquilo que você aprendeu milimetricamente dizendo, num curso não se aplica para todos. É Então verdade. você tem que ter vamos dizer assim, tem que ter ferramentas a mais, que às vezes tem um paciente que ele só quer conversar, ele só quer um acolhimento.
É Então, verdade. você dando a atenção que ele quer, ele já está se sentindo tratado. Por isso que eu falo da importância de uma anamnese bem feita. Numa anamnese bem feita, eu digo que praticamente 50% dos problemas do cliente, ele mesmo identifica ali. Falei, É verdade. nossa, eu não me lembrava dessa situação, eu não observava por essa ótica o problema, né? Então, a gente começa a trabalhar. E eu digo, em consultório, já aconteceu de alguns casais se separarem, mas foi diferente de quando eu tive que fazer aquele divórcio. Parece que lá eu estava desfazendo um negócio. Aqui parece que eu estou ajudando duas almas que não estão compatíveis, né? Então, eu vejo assim, não sou especialista em separar casais, senão vão pensar isso. A pessoa veio falar comigo, o casal separa, não. Mas eu vejo assim, chega na hora certa, a pessoa parece que daí entende o que Uhum. tem, o que precisa para ela naquele momento, né? Recentemente chegou uma conhecida também de época de faculdade de direito, queria conversar, preciso tomar decisões. Falei, não, as decisões você já tomou, você já tem conhecimento. Você está querendo agora entender as suas razões, né? Isso É que, verdade. né? Porque se ela chegou ali para falar do relacionamento que estava falando, ela já tinha decisão. Ela sabia o que tinha que acontecer. Ela, na terapia, ela vai entender as razões do qual ela aguentou, suportou situações até aquele momento. E realmente daí modifica o dia a dia das pessoas. Uhum. Por isso que eu digo, essas ferramentinhas que a gente vai ajustando para um e para outro, é o que fez a diferença do Ivo, que começou como marketing, passou pelo direito. Não nego o direito, tanto que tenho grandes amigos professores de direito, converso bastante com eles, mas hoje eles também me respeitam como terapeuta, né? Então, Que hoje, bacana, eu né? digo que existe esse outro Ivo, né? Então, esse Ivo, assim, é, ele foi, ele foi se lapidando, igual eu digo, mas você é terapeuta? Eu falei, eu brinco com a história do verbo to be em inglês, que é o verbo ser e estar. Eu estou terapeuta. Eu não sei quanto tempo eu vou estar terapeuta, se eu vou estar até ser terapeuta para o resto da vida. Hoje Hum. eu estou terapeuta e estou muito feliz assim, mas se eu sou até quando, eu não sei, mas eu estou muito feliz com Ai, essas que minhas coisa linda, né? escolhas. Ô, Iva, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você era criança, o que você pensava em ser? Mágico, Mágica, queria olha que coisa linda. cantar com mágico. A Existia. Nândia queria ser mágica também. Ela queria adivinhar as coisas. Ela queria Ah, ser. adivinha. É. Eu queria ser essa coisa desse mágico de palco, cartola, Olha que show. lindo. Me Eu conta um tinha. pouco disso. E assim, eu lembro que na época eu até pedia para os familiares, o que que você. Quero kit de mágica, quero. Existia um livro, se eu procurar, eu acho que eu ainda tenho esse livro, né? Era não sei quantos truques de mágica, assim, era uma capa verde, assim, e ensinavam truques básicos de ilusionismo, né? E eu era encantado por isso. E acho que veio daí a paixão pela hipnose, Ah, pelo lúdico, né, eu do, acredito. do tratamento, porque até então, para mim, era hipnose de palco, aquela coisa que a gente via. Cadê o instrumento? Tem uma ferramentinha aqui, só um minuto. Você via na TV aquele negocinho. Ah, é verdade. E isso era nos Flintstones, no Pica-Pau, e encantava. Hoje a gente sabe que não é aquilo, que aquilo era Uhum. um marketing, mas que deixou muita gente curiosa e levou muita gente a essa profissão. Mas eu vi assim que a magia encantava as pessoas. Você conseguia captar a atenção
das pessoas, né? Por mais que sabiam, os familiares se brincando, sabiam que eram truques, mas ali aquele momento era um momento de atenção, né? Então eu comecei a ver isso, e daí depois eu lembro que acho que foi com uns 12, 13 anos os meus primeiros livros de hipnose, realmente. Então, ah, mas não podia, não tinha tanto acesso, e eram livros muito assim, os que eram permitidos ler, né, que eram mais acessíveis, É, eram muito básicos, assim, vá, tipo, hoje a gente lê, tipo, pega um livro daqueles e fala assim, nossa, eu li isso, né, nossa, isso agregou para mim, mas era, eu digo, era coisa comercial, vendida em banca de revista, que era o que podia ser sim, sim. na época, né? Então eu falo assim, eu lembro também que um dos livros que chamou a atenção, assim, que ele falava de hipnose, era uma coleção, acho que da Abril, e olha só o nome, já era para causar impacto. As Ciências Proibidas. Olha E só, lá olha a tinha, curiosidade que deve ter despertado. então, e tinha um dos fascículos, eu devo ter guardado até hoje, tinha um dos fascículos sobre hipnose. Falei, eu preciso disso, Pronto, achei. Pronto. achei, é proibido, né? E tudo que é proibido a gente tem a curiosidade de ir atrás. Pronto, tá vendendo na banca uma coisa, um conhecimento proibido. Vamos atrás, tá? Eu Tá digo liberado agora. conhecimento, por exemplo, não lembro o valor, né? Mas, por exemplo, se eu fosse Hum, comprar, como hoje tem a revista super interessante que trata de hipnose, era como se você pudesse ir lá e comprar essa informação que fosse útil, né? Mas era assim, era muito raso o que falavam, né? Então, hum, assim, existia frustração. Nossa, achei que eu comprando isso aqui ia ser um grande hipnólogo, hipnotizador. Não, era era só para venda mesmo, era o comercial. Daí disso eu fui falar, tem livro na biblioteca, né? Lá ia eu para a biblioteca estudar, ler, né? Tinha prova do colégio, assim, estudava um pouco, mas também ficava na biblioteca folheando outras coisas, né? Então, hum, eu brinco assim, essa fase de gostar do que se estuda é muito boa, é muito, assim, porque você com 17 anos, né, você decidir uma carreira, você é muito novo. é verdade. Você Você vai porque você vê, fulano, pai, mãe trabalha com tal coisa, é interessante, né? Ou assim, muitos pais embutem, trabalhe porque eu vou deixar meu consultório para você, meu escritório de advocacia, de engenharia, então a pessoa tem. Mas não é aquilo que, Acaba até às se vezes, obrigando a fazer, né? Para agradar o pai e a mãe, né? porque às vezes fazendo um teste vocacional, ela não, por exemplo, uma pessoa que ela nem tem uma capacidade dedicada aos números e acaba Uhum. indo fazer engenharia. Daí acaba frustrando ela e os pais, assim, né? Então, Sim, sim, sim. E se tornando eu, infeliz, né? Porque acaba ficando infeliz, não tem como. eu lembro quando eu fiz transição, passei de uma faculdade para outra, no primeiro dia de aula, tinha tinha uma aula de, acho que era de filosofia, e a professora deu o mito das cavernas. Era o primeiro dia de aula, deu o mito das cavernas para o pessoal ler. E era resumido. Estava em uma folha A4, texto, e embaixo as perguntas. E o que me chamou a atenção foi uma menina que falou assim: Nossa, mas tem que ler tudo isso? Eu falei: Só uma Opa, folha? uma folha. Eu falei: Ela fazendo direito. Eu falei: Essa vai patinar um pouquinho no que ela quer, né? Então, às vezes era isso que eu falei. Sugeriram e ela aceitou a sugestão. Hoje a gente fala de sugestão. Ela acatou uma sugestão que o direito poderia ser financeiramente interessante, mas às vezes ela não tem a bagagem emocional para esse tipo
de profissão, abraçar essa profissão, né? Então, eu, como sempre gostei de ler, então o direito para mim foi algo fácil, assim, considerando assim a parte de leitura, mas assim, para muitas pessoas não era fácil não. E ler também é uma magia, né? Porque você se transporta para um outro universo. Eu digo, Você ler continua mágico. é hipnótico, ler é hipnótico, né? Quantas vezes, e a gente, hoje, por exemplo, não ando mais de ônibus, mas antigamente a gente andava de ônibus na juventude, você via uma pessoa lendo, de repente ela dava uma parada, dava um sorriso, falava, nossa, ali ela se prendeu naquelas palavras. Ou a gente mesmo dá uma gargalhada, assim, vira uma página, dá uma... Então, eu digo que livros são É verdade. portais para o conhecimento e para outras histórias, né? Que, por exemplo, eu brinco, né? Eu tenho a minha bibliotecazinha de estudos, assim, né? Os livros ali. Às vezes eu compro um livro e a gente pensa assim, nossa, isso se esse livro, o conhecimento desse livro eu tivesse quando eu atendi fulano 2 anos atrás, né? O tratamento dele teria sido diferente, teria sido mais rápido. Ele teria gostado, ou como a gente sabe, o gosto do cliente, ele fala, nossa, ele teria gostado desse tipo de história. O que acontece quando a gente depara com um atendimento de crianças e adolescentes. Esses você tem que encantar, você tem que trazer para eles já vão procurando assim uma que a hipnose é algo mágico, né? Eu pergunto para eles assim, você sabe por que você está aqui? A maioria, por isso que uma das coisas que eu dei uma paradinha de atender criança e adolescente. Você pergunta para a criança assim: você sabe por que você está aqui, criança? Não sei. Papai e mamãe expliquem para ele por que que ele está aqui. Porque senão fica uma responsabilidade tua e o tio do reloginho passa por ruim, né? Tipo, ah, não, mas não era isso que eu achei que ia acontecer aqui. Então você tem que ter cuidados no atendimento, porque a criança trabalha muito com lúdico. E É a criança verdade. se decepcionar com o terapeuta, acabou a terapia. Então eu É quero verdade. colocar, fazer um trabalho diferente com crianças, diferenciado, mas eu estou me preparando para isso ainda, né? Então virão novidades aí no meu consultório. Eu tenho os Eu adoro brinquedos, tenho novidades, hein? Eu adoro a adoro. novidade. Você tem que vir conhecer meu consultório em É, Curitiba. mas eu vou, é porque que não? Sim. Você. O Iva, deixa eu te fazer uma outra pergunta que eu acho que é assim, muito bacana. Eu percebi, assim, na tua fala, que você realmente é um apaixonado pelo que você faz e eu sou testemunha disso, né? Agora, me diz assim, qual foi o momento que você sentiu maior angústia no teu processo profissional? Você já contou lá aquela coisa do divórcio, foi difícil, né? Mas assim, qual foi a angústia maior? E eu falo que aqui, qual aquele bicho que te cutucou, que te beliscou, mordeu, picou, e você falou assim, bom, agora eu preciso dar um passo decisivo. Então, quando a gente termina o direito, a gente tem a prova da OAB, né? Que Hum, muita gente. aquela prova, A prova. aquela. E a gente digamos assim, trabalhado para passar naquela prova, né? Daí tem uma matéria que a gente fala assim, ah, todo mundo gabarita. E realmente é uma matéria para todo mundo gabaritar. São questões pontuais, assim. É isso, isso e isso. Não existe. Fiz a prova. Tem que acertar 40. Eu fiquei com 39. Daí eu fui me questionar. Falei, poxa, aquelas que tinha que gabaritar, eu não gabaritei. Se eu tivesse gabaritado, teria passado. Hum, Tá, ok. Tentei mais uma vez, assim, fui para 38. Falei, opa, deixa eu dar uma pausa aqui, se é isso mesmo, se é esse momento, o que está acontecendo. E foi aonde eu fui procurar, deixa eu estudar um pouco o que eu gosto. Foi onde eu fui uhum, fazer psicologia jurídica. Falei, nossa, bacana isso,
É isso que é interessante. Puxa, mas daí vem, daí todo mundo pergunta, mas por que que você não fez psicologia ao invés de ter feito direito? Se era a tua primeira opção 30 anos atrás, eu falo. Porque entendendo hoje o que eu entendo, eu tinha que passar pelo processo do direito. Eu tinha que conhecer pessoas no direito. Eu tinha que ajudar pessoas que eu conheci, né? Então, hoje, entendendo assim os processos sistêmicos, eu tinha que dar aquela volta para chegar onde eu estou hoje. A reta seria muito fácil, né? Sair, tá, ser terapeuta. Se diz ser terapeuta, fiz faculdade de psicologia, né? Seria muito fácil. Eu tive que aprender a lidar com pessoas, e no direito também tem pessoas muito difíceis, né? Uhum. Você vê muito embate, muita intriga, muita briga entre familiares. Eu falei, eu tenho que ver isso, Ricardo. Eu tenho que entender o que que acontece. E daí eu falo, nada é por acaso, assim, né? Nada. Eu Você tenho não que marcou o xizinho lá à toa. à toa, Não eu tinha marcou. que Exatamente. O Ivo, assim, como é que você conseguiu, e aí é uma curiosidade mesmo, como é que você conseguiu colocar toda essa questão do direito, né, que você trouxe para o âmbito jurídico, né, as constelações, como que foi essa dinâmica? Eu acompanho você, eu vejo você com curso aqui, com curso ali, né, e eu vejo que tem um empenho seu muito grande na construção do conhecimento, né? Então, como é que você, co- olha, mas é muita curiosidade mesmo. Como que você conseguiu encaixar o direito na constelação como constelação jurídica? Então, isso assim, eu comecei a ler sobre constelações, quando aí já estava com o consultório, assim, fazendo outras formações, fazendo. Foi em dois, eu montei um consultório, né, basicamente centrado em hipnose em 2015 para 16. 2000 e final de 16, 17 começou a chegar os assuntos das constelações, né? E eu comecei a ser convidado a participar assistindo constelações. E eu achava assim aquilo, na época, né, não entendia como leigo, achava aquilo muito fantasioso. Falava assim, algo, né, eu preciso entender mais, assim. Daí uma amiga minha falou, não, eu vou constelar. Tá, tudo bem, ela foi constelar, eu fui acompanhar. Daí quando começou a acontecer isso com pessoas, a constelação com pessoas, eu falei, não, não pode estar acontecendo isso. Tipo, sutilezas numa constelação. Eu brinco assim, dá a impressão que até tips das pessoas, os representantes assumiam, assim, né? O choro que vinha sobre perdas, como que a pessoa sabia que era uma perda, né? Tá. Aí um dia eu falei assim, eu quero passar pelo processo, eu quero ser representante, né? Daí ela me colocava, ah, ali eu falei assim, tá, eu não consigo entrar no que eles chamam de campo, né? Eu não consigo entrar e eu ficar virado para a parede. Nossa. Ela foi explicando, assim. Quando ela explicou o que era, eu falei, puxa, era o que eu estava sentindo, assim, né? Eu falo assim, parece que veio a bagagem, assim, como uma revelação, assim, né? Porque a pessoa queria ter uma resposta e de uma situação X, não vou explicar o que, mas
E veio assim, da minha maneira, eu consegui revelar para ela o que estava acontecendo, né? Daí falar, modificar as coisas do campo. Falei, pô, daí ali, tá, isso em 2017. Daí apareceu nesse lugar onde eu fazia como representante e assistia, apareceu uma proposta de um curso, Direito Sistêmico, a constelação no ambiente jurídico para soluções de conflitos. Eu falei, poxa, o terapeuta tenta trabalhar isso com a pessoa, com os conflitos internos, Uhum, mas às vezes os conflitos deles vêm oriundos de problemas familiares, de herança, e você já entendendo um pouquinho das partes de emaranhamentos familiares, você uhum. começa a, a entender um pouquinho mais que existe uma coisa por trás daquele problema, e você não tinha ferramenta. Ah, vou me inscrever nesse negócio, vou ver o que que é, né? Isso daí, né? Me inscrevi, fiz um módulo, não aguentei, assim, não aguentei a carga, ele estava muito puxado para o Uhum. meu momento. Não entendo se era o meu momento, se era o campo lá que não era para eu fazer parte. E assim, uma coisa que eles sempre falam, né? Beck fala das exclusões, né? Tudo que exclui acaba retornando, né? É Então, verdade. É assunto eu falo, inacabado, né? assunto inacabado. E eu tinha excluído o direito, né? E o direito estava voltando de alguma. Eu falei, não, vamos enfrentar, vamos fazer outros cursos, vamos procurar outras coisas, né? E comecei a fazer outros cursos mais teóricos de constelação, entendeu? Daí, finalmente, eu fiz no Instituto Marta Mendes Pesquisa das constelações transpessoais, que foi uma mudança, uma virada de chave no profissional, a maneira que ele abordava a constelação e trazia junto regressão, e falei, poxa, mas a terapia está completa aqui, Sim. sabe? Eu, gente, é isso, né? Tá, fiz, foi muito bom. Eu falei, tá, e agora? E o direito? Onde fica o direito? Procurei o professor, doutor, o juiz que iniciou isso, assim, né? Comecei a olhar os trabalhos dele, por desse livro, Foi o Sami, né? o Sami Storr. Storch. Ele que inventou esse termo direito sistêmico. Ele que criou o blog falando de direito sistêmico, ele que trouxe as constelações para a resolução dos conflitos. Ele falou, sou muito grato a ele. Eu consegui fazer recente um curso com ele aqui em Curitiba, um workshop com ele. Né? Já vinha trabalhando, né? Fiz uma outra especialização de direito sistêmico depois, mas eu queria conhecê-lo, né? Saber, beber da fonte, né? E assim como ele também conheceu as constelações, eu falei, eu vou conhecer direto com ele, né, a maneira que ele faz, a constelação tradicional. Ele trabalha com pessoas, né? Eu gosto de trabalhar com bonecos. Né? Eu tenho uma vasta coleção de Playmobils, assim, Ai, aquela coisa mais linda, né? e eu gosto muito. E no âmbito do direito ou empresariais, eu uso algo diferente às vezes. Eu uso cadeirinhas. Tenho réplicas pequenas, cadeiras pequenas, e eu falo para colocarem os representantes nessas cadeiras. Assim. Que cadeiras você puxa para perto de você? O que você traz? O que você tem que falar para quem está naquela cadeira? Né? Então, eu vejo assim, justamente para a solução de conflitos, né? Olho no olho, se é um problema familiar, cadeira frente de cadeira, né? É verdade. E eu tenho tido resultados muito bacanas com isso. As pessoas se empolgam, assim. Das meus maiores divulgadores, que eu não anuncio muito, é o boca a boca.
quem me traz mais clientes são meus clientes. Ah, e é o melhor, é a melhor propaganda, né? É a melhor propaganda. Então eu vejo assim, você coloca a questão, o conflito do cliente e vem trabalhando a terapia dele, ali, aquela questão, né? E ele sai enxergando a questão com outros olhos, entendendo ou não o perfil, mas vendo que não depende só dele também, e às vezes acaba marcando algumas sessões de terapia, porque ele vê que uma coisa, né, que eu falo para os clientes assim, o perdão só existe perdão quando você tem a compreensão do que é perdão. Até porque Não assim, as adianta pessoas fantasiam um pouco nessa coisa do perdão, né? que tem que perdoar todo mundo. Não, você tem que ter compreensão do que é o perdão para você. Exato. A carga do outro você deixa para o outro. Né? Senão fica muito fácil para todo mundo. Ah, todo mundo perdoa, todo mundo. Não, você tem que ter a compreensão para falar, eu te entendo, mas não te apoio. Né? Então, isso é uma compreensão do que seria o perdão. Então, eu vejo assim. Então, a gente trabalhando com isso, a gente começa. E às vezes, assim, aparece tanta coisa nova, tanta constelação, situações novas, que parece que você pensa, assim, nossa, eu pensei nisso esses dias, porque tem resbalde em algum problema que eu tenho ou tive. Parece que você atrai e você arrumando ajudando um cliente a melhorar aquela situação, parece que você está melhorando uma situação sua também. Você está Sim, tirando uma bagagem sua, né? é verdade. E é muito interessante isso, né? Que se percebe que, assim, às vezes tem fases da vida que você começa a atrair um tipo de cliente, né? Que parece que o problema é recorrente, né? É muito interessante isso. Eu acho que isso faz até parte desse campo mesmo, né, o É Ivo? o campo sistema, parece, é aquilo que a gente fala da exclusão, que você exclui, volta. Se Exato. está mal resolvido, vai sempre voltar. Como sugestão, o pessoal está falando muito em todos os grupos de constelação. Tem uma série da Netflix chamada Uma Nova Mulher, ou em inglês Another Self. Fala sobre isso, sobre as coisas que começam a voltar, a repetição de padrão, né? Olha que É, interessante, eu vou assistir. assista. Não vou dar spoiler, não vou falar mais nada, mas assim, entender. Hoje eu indiquei para um rapaz, e daí ele falou assim: ah, mas são três mulheres. Eu falo, são três personagens. Por acaso são três mulheres, mas olhe como são três personagens, que uma delas tem muito a ver com você. Daí ele olhou e disse: ah, vou assistir, fiquei curioso, né? Então, eu falo, tudo que você exclui acaba voltando, né? Então, Volta, cai no colo e você tem que carregar, não tem tem que jeito, carregar. né? Enquanto você não conseguir entregar, você está cuidando dele ali, É né? verdade, é Fala assim, verdade. a história das tatuagens, né? O pessoal, o Roberto falava dos excluídos, que daí tem alguém que quer fazer tatuagem no corpo, assim, para dizer assim, ainda estou aqui, assim, me olhem, né? Então eu falo assim, o marcar o corpo também exige cuidados, né? Se você pega o meridiano da medicina chinesa Isso. ali, desequilibra o corpo inteiro e a pessoa não sabe o que fazer com aquilo. Eu atendi uma paciente, ela tinha uma tatuagem no pé. E a queixa dela, assim, que ela caía muito. Tudo ela caía. E quem fez essa tatuagem foi o ex-marido dela. E, por sinal, eles terminaram o relacionamento brigados, assim. Sempre. E ela tinha essa tatuagem no pé. Uhum. E ela cobriu a tatuagem. Mas o cobrir é o excluir, né? Daí eu fiz uma técnica com ela para observar o equilíbrio das tatuagens, ela tem várias, e aqui me mostrou desequilíbrio, que eu não sabia, eu falei, ó, aqui tem um ponto de desequilíbrio, assim, você está
tá roubando tua energia, isso aqui. Daí ela me contou, ah, mas foi o meu ex-marido, daí eu cobri, tentei esconder, aparece um pedacinho. Não, mas vamos ter que corrigir isso daí, vamos ter que melhorar. Falou assim, nossa, depois que trabalhou isso ali, dela ter tido a noção da exclusão e da modificação, ela falou, não, mudou muita coisa para mim. Esses dias também veio uma paciente e eu tenho uma técnica de equilíbrio que a gente trabalha com medicina chinesa, né? E Hum, até palestrei sobre isso no congresso, como que eu usava essa técnica junto com a hipnose. E quando a gente faz a técnica, tem que deixar o paciente 20 minutinhos quietinho. E, não, 20 minutinhos é muita terapia para eu fazer, deixa eu trabalhar com hipnose aqui, que vai uhum. render para mim e vai render para o paciente, vai render sentido de tempo, vou maximizar o tempo. Eu Sim, sim. vou ampliar essa técnica, trazendo o cliente para um nível alterado de consciência, eu consigo maximizar a, o efeito dessa acupuntura digital, né? Então, foi muito interessante o processo com esses pacientes, assim. Eles falam, mas aquela coisinha que você põe, assim, eles falam coisinha, porque eu tenho um paciente que ele literalmente, ele chega, senhor, ele me chama, como vai meu bruxo favorito, né? Ele não fala nem embaixo, ele fala o meu bruxo, porque ele diz assim que às vezes é como se eu colocasse o dedo na ferida, porque ele veio com uma queixa, pra mim, e analisando, trabalhando, fazendo a minha, falei, não, tua queixa não é essa. Você só está sintomatizando isso, mas tua queixa é outra coisa. Não, mas olha, vamos olhar um pouquinho por esse lado. Aí ele, tá bom. Nossa, quando ele começou a entender o que estava acontecendo na baguncinha da vida dele, né? Porque quem tem a vida organizadinha, eu falo, benza Deus. Agora, a gente sabe que a maior parte de nós mesmos e de quem chega até nós é as gavetas todas bagunçadas, né? E a gente trabalha tentando organizar as ferramentas, as canetas, os lápis, deixar as gavetas tudo organizadinhas, os livros todos engavetadinhos, nas estantes, né? Então, eu digo, cada paciente é uma caixinha de surpresa. E por isso, como diz Sofia Bauer, né, ela fala que você tem que entregar um presentinho para cada paciente, um presentinho personalizado. Não é uma receita de bolo que você vai ler ali Sim, sim. para, hoje eu vou fazer técnica tal. Todos os pacientes do dia você só faz aquela técnica para todo mundo. Não. Cada um tem o seu momento, né? Eu tive essa paciente que teve um problema assim no serviço, a consulta dele era 6 horas. 5h30 sendo serviço tem um problema grave no serviço. Assim. Ele ficou muito irritado, muito nervoso. E ele foi até o consultório falar: hoje eu não quero ser atendido, que eu não estou bem. Mas se ele não quisesse ser atendido, ele ligaria. Sim, sim. Tá? Ele foi pedir socorro de uma outra maneira. E é isso que o terapeuta tem que perceber. Né? Esse Ele feeling, fala, né? esse feeling, ele fala, tá bom, você não tá bom, eu não vou trabalhar com você hoje. Mas você aceita, já que você está aqui, você aceita uma outra coisa, assim, né? Daí eu ofereci um reiki para ele, assim, porque ele estava beirando um transtorno ali. Né? É, isso é complicado mesmo, né? E às vezes é tão difícil a pessoa aceitar uma ajuda, né? É Aí ele bem não difícil. sabia como pedir ajuda, mas assim, ele queria um acolhimento. Uhum. E eu dei. Daí ele falou, o que é reiki, né? Que ele não sabia. Uma imposição de mãos e você vai ficar quietinho, não vai acontecer nada. Reiki, eu não vou cobrar de você, né? Comecei a fazer o reiki. Gente, ele entrou num transe como ele nunca entrava nas outras técnicas. Ele sempre ficava se segurando, né? O controle. Uhum. Como foi por uma outra dimensão, assim, uma outra técnica que eu não sabia o que aconteceu. Foi um dos transes mais profundos que ele entrou. Daí ele me disse, pô, o que que você fez comigo hoje?
Hoje eu senti que eu fui para Nárnia, mas lá longe eu sabia que você estava falando comigo, que você estava me tratando. O que é isso? Eu só sou a voz do GPS. Você que faz a rota total. Se você quer fugir, eu só falo recalculando rota. Calculando. Mas é você que está guiando o teu carro. Eu só sou a vozinha do GPS, né? Então, nossa, ele saiu assim, mas ele mudou. Ele saiu e Mas isso é voltou. verdade mesmo, né? Essa mobilização que acontece quando a pessoa, ela não pede ajuda, mas ela lá no fundo está pedindo, ela abre essa possibilidade, né? E deixa eu te fazer uma outra pergunta. É, o que que você percebeu ao longo da tua carreira, né? O que que distancia e se aproxima o direito do consultório? O direito do consultório. Quais as Ah, aproximações e distâncias o disso? que eu vejo, assim, muitos clientes do direito, eles, na verdade, com terapia resolveriam muita coisa. Às vezes eles Hum, querem uma solução. Eles querem que o advogado seja o terapeuta deles, né? uhum, Igual tem muitas questões de separação, né? Dando assim, citando exemplo, não é só a mulher que faz isso, o homem também. Mas se eu tirar o carro dele, ele vai sofrer? Mas se eu não deixar ela com a casa da praia, ela vai sofrer? Então, eles não querem dissolver o meio a meio que foi assinado em contrato no casamento e separação total parcial do bem. Não, eles querem incomodar o outro. punir o E outro, né? punir o outro. E o punir o outro, incomodar o outro, é você, é a lei do espelho. Aquilo que você está criando para o outro, você também sabe a tua parcela que tem que ser punida, né? O que você deseja para o outro, ou tem que te incomoda no outro, está em você. Então, eu digo, é muito similar, os advogados vão me matar agora, né? Mas é muito similar o escritório de advocacia com o consultório, porque em ambos você ouve lamentação. É verdade. Sabe? O pessoal não vai no escritório, porque eu estava aqui, eu estou muito bem com a minha esposa, só vim como doutor. Não, eu vou quando eu estou com problema. Não existe aquela cultura da manutenção, principalmente o direito empresarial, de Uhum, você fazer uma manutenção para nunca acontecer. Como é a terapia? A terapia é uma manutenção. Você faz, por exemplo, não digo a hipnose, mas, por exemplo, o reiki, você fazer uhum, uma vez a cada 15 dias, barra de axis, qualquer outra terapia, como se a pessoa se permite para ficar bonita, fazer massagem toda semana, por que para não ficar bonita mentalmente, fazer uma consulta terapêutica, qualquer que exato. seja, mas para ela ter uma beleza mental, uma, uma cuidade com os outros, né? Então, terapia, você não faz assim para você. Você faz também pelo cuidado com os outros, para os outros não trabalhar. É verdade. Então, eu digo que a terapia é um equilíbrio. Por isso que eu digo, na terapia você faz a tua manutenção. No direito, você vai já, assim, para a solução. Mas, quando chega, tanto no escritório como no consultório, a primeira vez, as queixas são praticamente as mesmas, naquele negócio. Me ajude. Eu já tentei de tudo. Então, É, causas de família, para sobre casamento, e a terapia também. Então, o advogado pode escutar essa frase, o terapeuta também escuta essa frase. Já fiz de tudo, nada resolve, então é vim aqui verdade. para resolver. Então, Você é no minha direito única, é a última esperança. é a última esperança. No direito resolve, eu digo, mais drasticamente. Na terapia, não que não seja drástico, porque muitas pessoas, ao se depararem com as suas sombras, elas se assustam, né? Sim, Então, sim, é verdade. Ivo, nós estamos chegando ao final do nosso encontro. Olha, foi tão gostoso.
Foi Passou a ser. maravilhoso. Foi muito bom. Eu gostaria, Ivo, que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, né? Uma mensagem que vinha lá do seu coração, daquele mágico que tem aí dentro de você, que você possa deixar uma mensagem para as pessoas que estão nesse movimento de transição de carreira, né? Que, como é que elas estão se sentindo? Então, assim, sempre tem uma dor, um medo, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para ele. Eu posso falar, assim, sobre esse tema, inspirado em dizeres de Confúcio. Não é exatamente do jeito que eu vou falar, mas a inspiração vem dele. Eu falo agora para todo mundo que está pensando em mudar de carreira, começou, está difícil, eu falo assim, se tem dúvidas, não trabalhe. Porque, segundo Confúcio, quando você ama o que você faz, você não trabalha nem um dia da sua vida. Você só dedica ao amor. Então eu digo, ame o que você faz, que você não vai estar trabalhando. Você vai estar se dedicando a você mesmo e o benefício aos outros é um bônus. Que coisa Isso aí. linda. Muito obrigada, meu querido. Eu amei trazer você aqui. Foi muito gostoso. Eu nem vi a hora passar. Olha, já deu uma hora de conversa aqui. Foi muito gostoso. Eu te agradeço muito. Você sabe do meu carinho por você, da pessoa que você é, do profissional que você é. E eu sou muito grata de você ter aceito o meu convite. Para você que continua aqui conosco, muito obrigada. É uma alegria muito grande fazer esse programa e eu espero você no próximo. Ivo, muito obrigada. Tchau, tchau para você também. Um abraço. Obrigada.